Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez a gente vai fazer a correção do teste de matemática. E sem mais enrolação, vamos já começar pronto, eu não quero enrolar muito para não fazer também um vídeo muito longo. Enfim, pergunta 1, cálculo, portanto, a linha A, AB mais BC, pessoal. AB mais BC, cortas os Bs e fica AC. É só isso, portanto, AB mais BC dá AC. Eu literalmente tinha falado desta conta, ok? Next. Linha B. CD mais DC. Pessoal, quando é simétrico, portanto CD mais DC, portanto DC é o simétrico CD, então é sempre igual a zero. Ok, pessoal? Podia ser AB mais BA igual a zero. BC mais CB igual a zero. Ok? Portanto, quando é o simétrico é sempre igual a zero. Portanto, a linha B, zero. E a linha C, portanto, esta aqui, pessoal, era assim. Portanto, calculavam primeiro os parênteses, portanto, GH mais HJ é igual a GJ. Portanto, ficava EF menos GF mais GJ, certo? Pronto, então, agora o que é que vocês fazem? Vocês viram ao contrário. Portanto, quando é menos, se vocês têm que pôr isto positivo. Portanto, GF, vocês trocam as letras e fica FG. Ok? Portanto, fica EF mais FG. Portanto, GF mais FG dá. Não, pera. EF mais FG dá EG, certo? EG, porque depois corta-se, não é? Os Fs. Então, fica EG mais. Portanto, EG mais GJ, certo? Portanto, EG mais GJ dá igual a EJ. Portanto, EJ era, portanto, a resposta correta, ok? Pronto. 2. Observa a figura. Indica um vetor. Também vou ter que mostrar. Indica um vetor que tenha, tenha o mesmo comprimento e direção de ME. Portanto, vamos lá ver. Portanto, temos aqui esta figura, não é? E portanto, onde é que está ME? Portanto, ME está aqui, portanto, faz esta linha, certo? Vocês veem que ME faz esta linha. Ora, então, temos que arranjar um vetor que também faça esta linha, que tenha o mesmo comprimento e direção. Ahm, então tínhamos o KC. O KC também faz a mesma trajetória, pessoal, que o ME. KJ, não, KC, desculpem, KC. KC, pessoal, KC dava. Mais a que dava? Tínhamos, calma, temos o ME, certo? Temos o, então também podiam fazer o LD, podiam fazer o KC, e acho que eram só essas opções, ok? Mas pronto, era basicamente vocês tinham que fazer um vetor igual a ME em termos de direção e comprimento, ok? Pronto. B. Indica um vetor que seja 2KL. Ok, então onde é que está o KL? 2KL. Então onde é que está o KL? Está aqui, né? Então, quando eu ponho, pessoal, quando eu ponho 2 atrás, o que é que significa? Significa que é o dobro. Então qual é o dobro de KL? É KM. Pessoal, o dobro disto vai ser isto. Logo, a resposta da B é KM. Ok? KM. Vetor KM. Ok? Pronto. Próximo. Este era o mais difícil. Menos 3i. Menos 3ij. Ok. Onde é que está o ij? O ij está aqui. Pessoal, como é menos, a gente vai trocar o sentido. Ou seja, em vez de ser ij, portanto, o vetor da esquerda para a direita, ij, vai ser ji. Ok? Porque, como está negativo, a gente tem que trocar as letras. Portanto, em vez de ser ij, fica ji. Portanto, agora temos ji, certo? E a gente tem que triplicar. Portanto, ji, portanto, ji, jh, jg. Portanto, pessoal, jg era a opção correta. Ok, pessoal? Portanto, espera. 2, 3, já. JG era a opção correta. Pronto. E depois a D era a mais fácil. Portanto, temos KE, que é de um canto para o outro. KE, certo? KE. Ora, estamos a perguntar pela metade. Um meio. Portanto, a metade de KE só podiam fazer uma resposta. Portanto, a metade de KE portanto, o ponto que está no meio do gráfico. Portanto, isto é um canto para outro canto, certo? Ora, KE, metade de KE é KH. Ok? KH era a única opção correta. E também se aparecesse qual é a metade de AO, também é AH. Se perguntassem também qual é a metade de FJ, era FH também. Pronto. Então era isso, era a metade. Enfim.
3, observe. Portanto, temos aqui isto, não é? E agora, 3.1 indique as coordenadas de A, B e C. Ora, qual era a minha técnica que eu inventei? Era pôr os vetores na origem. Então, a gente punha o A na origem e o que é que dava? Ora, eu já calculei e dava. Portanto, vocês tinham que ver quanto é que. É porque vocês. O que conta nas coordenadas é isto. Portanto, vocês têm que. Isto só, esta parte aqui do vetor, é o que conta para, como coordenada. Portanto, vocês põem isto na origem e provavelmente o A ia ter. Portanto, o A tem de ter o mesmo comprimento que está aqui. Punham aqui e viam quando é que estava. No caso, as coordenadas de A era menos 2, 2. Ok? Menos 2, 2. Vamos para o B. Portanto, o B, pessoal. O B vocês punham aqui na origem e vocês veem que não está muito inclinado. Ora, se não está muito inclinado o vetor B, então não pode ser menos 2, tem que ser menos 1. Ok, pessoal? Portanto, ela precisa do B menos 1. Porque vocês têm que imaginar a pôr este vetor na origem. Ok? Tal como está no D. É por isso que eu não perguntei na pergunta pelo D. Porque o D básico já está praticamente as coordenadas aqui basicamente ditas. Mas pronto, vocês punham o B aqui na origem e dava-vos. Vocês também podiam usar a outra madeira que eu dei na aula, mas eu estou a facilitar a vida. Portanto, põe este vetor aqui na origem. E quanto é que dava? Dava menos 1, menos 2. Portanto, menos 1, menos 2 era muito provavelmente. É assim, sim, era provavelmente as coordenadas, exatamente. Ok, pessoal? Pronto. E depois temos o C, que era o mais fácil. O C, as coordenadas, vocês bastavam pôr isto na origem e dava-vos 100% o 3 como abscissa e 0 como ordenada. Portanto, as coordenadas do C era 3, 0. Ok? Pronto. E agora vamos a esta que muita gente ficou baralhada, não é? D. D terá como componentes D, portanto, vetor D, igual a menos 2 L2 mais menos 1 L1. Isto está correto? Justifique. Pessoal, esta equação, portanto, equação não, estes componentes estão errados. Porquê? Porque, pessoal, vocês tinham que ver as coordenadas do D. Quais são as coordenadas do D? Portanto, está implicado que é menos 1, menos 2, certo? Como o B, menos 1, menos 2, certo? Ora, se é menos 1, menos 2, então isto está errado, porque isto tem que estar por ordem. Portanto, o menos 1 tem que passar para este lado e o menos 2 tem que passar para este lado. Até porque, pessoal, o L1 tem que vir sempre primeiro que o L2. Então, como é que vocês tinham que justificar? Vocês tinham que representar corretamente como é que ficaria portanto, pronto, a equação dos componentes. Pronto, então ficaria menos 1 L1 mais, entre parênteses, menos 2 L2. Fecha parênteses. Ok, pessoal? Pronto. Bastava só, para isto bastava vocês trocarem só a posição entre o menos 2 L2 com menos 1 L1. Portanto, menos 1 L1 ia para este lado e o menos 2 L2 ia para este lado. Ok? Pronto. Isto era muito básico. Enfim, pessoal, próxima pergunta. Com os componentes, determina as coordenadas do vetor. Pessoal, era muito simples. Então, a gente tinha que saber as coordenadas do ponto E, certo? Só que o ponto E não está no gráfico. Ora, então, E igual a 3D, ok? Então, o que é que isto significa? Quando aparece um número antes de um vetor, o que é que isto significa? A gente fez um exercício disto. Ora, então, o D, portanto, a gente já viu que as coordenadas do D era menos 2, desculpem, menos 1, menos 2, certo? Menos 1 abscissa, menos 2 ordenada. Então a gente tinha que triplicar, porque como aparece aqui um número atrás, a gente tinha que triplicar as ordenadas. Portanto, quanto é que é menos 1 vezes 3? Exatamente, menos 3. E depois, qual é o triplo de menos 2? Exatamente, o triplo de menos 2 é menos 6. Então, as coordenadas do seriam menos 3, menos 6. Ok, pessoal? Era só triplicar as coordenadas do D. Ok, pessoal? Era literalmente só isso. Portanto, menos 3, menos 6 era as coordenadas do E. Portanto, seria para aqui. Portanto, menos 3, menos 6 seria tipo para aqui. Ok? Mas pronto. Enfim, continuando. Portanto, pergunta 4. Temos. Eu agora já não vou pôr o telemóvel aqui. Já agora acompanho o telemóvel aqui no teste. Pergunta 4. Temos vetor U com coordenadas 2, 3, 0. Portanto, agora a gente já dá para ver que é no espaço. Ok? Pronto. Temos V 4, 5, 0. Temos A 2, 3, 7. Portanto, isto são tudo coordenadas destes três vetores. Ok? Pronto. 4.1.
calcula a adição dos vetores u e v. Pessoal, isto era muito básico. Portanto, a fórmula da adição de coordenadas de vetores é u1 mais o v1, vírgula u2 mais v2, vírgula u3 mais v3. Portanto, isto é para o espaço. Então a gente fazia 2 mais 4, portanto, u1 mais u1 mais v1, portanto, 2 mais 4, 6. Portanto, isso é a nossa abscissa. Porque, basicamente, quando vos pedem para calcular a adição de vetores, vocês têm que representar o resultado final em coordenadas, como é óbvio. Portanto, 2 mais 4, 6. 3 mais 5, 8. 0 mais 0, 0. Portanto, era só isso. Portanto, a adição de vetores é só vocês somarem duas abscissas, duas ordenadas e, se for no espaço, duas cotas. Ok? É só isso. Portanto, 2 mais 4, 6. Portanto, a resposta é 6, 8, 0. Portanto, para fazer a adição, vocês têm que representar em coordenadas. Portanto, as coordenadas da adição dos vetores u e v é 4, 8, 0. Ok? Só isso. Os vetores u e v são colineares? Justifique. Sim, pessoal, são colineares. Obviamente, se esta pergunta está aqui, obviamente que são colineares. Pronto. Às vezes é pela intuição. Mas pronto. Então, obviamente que são colineares. Mas porquê é que são colineares? Porque seguem a primeira propriedade dos vetores colineares. Que é basicamente quando vocês veem que há zero na mesma localização das coordenadas, no caso tem o z, significa que os vetores são colineares, ok? Pronto. Mas tem que ser zero em específico. Portanto, para vocês verem se os vetores são colineares, vocês têm que olhar para se há algum zero na localização, numa mesma localização. Se não tiver, ainda pode ser vetor colinear, mas isso segue outras propriedades que eu tinha falado nas outras aulas. Pronto. Mas pronto, 4.2, sim, são colineares, porque tem o zero na mesma localização, no caso o z. E 4.3 calcula os vetores v e a como diferença de 2 pontos. Ok, pronto, isto vou ter que usar o quadro. Pessoal, aqui provavelmente muita gente ficou confusa porque para calcular a diferença de 2 pontos tem que haver um a e um b. Só que do v e o a, qual deles era o a e qual deles era o b? Se vocês fizeram v igual a e a igual a b, pode estar correto. Mas se vocês fizeram v igual a b e a igual a também está correto. Mas pronto. Continuando. Ora, então ficava 2 menos 2, porque é b1 menos a1. Portanto, é assim, usei o v como a e o a como b. Portanto, fica b1 menos a1, vírgula b2 menos a2, vírgula b3 menos a3. Portanto, 2 menos 2 dá 0, 3 menos 3 dá 0 e 7 menos 0 dá 7. Portanto, as coordenadas é 007. Ok? 007, oh my god. Isso é impossível. Portanto, está aí o cálculo da diferença de 2 pontos. Assim que observe, portanto, temos aqui isto. Portanto, não dá para ver muito bem, mas basicamente eu recomendava-vos já pôr o U na origem, porque neste exercício vocês tinham que saber as coordenadas do U. Portanto, pondo o U, vetor U, portanto a setinha do vetor U na origem, as vossas coordenadas dariam-vos 2, 3. Ok? Portanto, 2, 3 eram as coordenadas do vetor U. Ok? Vou já pôr aqui. E, portanto, vocês irão precisar das coordenadas para calcular a norma de U elevado a 2. E qual é a fórmula da norma de U elevado a 2? Não, pessoal, não é, a norma normalmente está associada ao teorema de Pitágoras, mas quando aparece elevado a 2, vocês não têm que usar a raiz. Ou seja, pessoal, era só vocês fazerem. É por isso que só vale 3 pontos. Desculpem lá, era só vocês fazerem 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 3, que dá, no caso, dá igual a 4 mais 9, que dá igual a 13. Portanto, 13. E não, pessoal, eu fiz o teorema de Pitágoras, mas não. Como isto está elevado a 2, eu não ponho nenhuma raiz de 13 no final. Ok? Pronto, então era só esta forma. Era só fazer A elevado a 2 mais B elevado a 2. No caso, o A é preciso, o B é ordenado. Então fica 2 elevado a 2. E era só isto. Ok? Era só isto. Portanto, 3 era a resposta. 5.2. Reescreve a equação vetorial que contém A e tem direção de U. Portanto, vamos relembrar que U tem coordenadas 2 e 3. E quais são as coordenadas do ponto A? Portanto, temos aqui menos 4 e temos aqui menos 2. Portanto, as coordenadas do A é menos 2, menos 4.
Portanto, a equação vetorial ficaria. Vocês têm sorte neste texto não apareceu, não pus as equações paramétricas, mas devia ter posto. Fica R está para em parênteses x y que está igual, portanto, em parênteses menos 2 menos 4. Porquê? Porque vocês têm que pôr as coordenadas de A, menos 2 menos 4, ok? Mais k, que é em parênteses 2 3, que é o vetor u. Aí vocês nunca se podem esquecer, vírgula k pertence a R, porque o k, este k que está aqui, pertence sempre a R. Vocês não tinham de calcular nada. Eu até disse, pessoal, escreve a equação vetorial. Quando eu vos peço para escrever, não é preciso calcular. Ok, pessoal? Pronto, é só escrever mesmo. É a mesma coisa que perguntar por uma condição. Ok, pessoal? Pronto. Então era só isto. Pronto, para quem não percebeu, vocês tinham mesmo só de pôr, colocar o vetor A e o vetor U nos lugares certos. Ok? Pronto. E agora a pergunta mais difícil do teste. Vocês conseguem fazer a pergunta mais difícil do teste? Oh, let's go! Portanto, a pergunta mais difícil do teste é 5.3. Calcule uma equação reduzida de AB. Calcule uma equação reduzida. Vamos lá fazer. Portanto, primeira coisa a saber, coordenadas. Já sabemos que as coordenadas de A é menos 2 menos 4. E as coordenadas de B? Vamos lá ver. Portanto, temos aqui menos 2 1. Menos 2 1. Ok, pessoal? Portanto, menos 2 1 é as coordenadas de B. Então, o que é que qual é a equação reduzida, pessoal? A equação reduzida, vocês até iriam usar para a próxima pergunta. Pronto, é y igual a m de x mais b, ok? A gente sabe que o m é o declive e o b é a ordenada, ok? Então vocês tinham que calcular o declive e a ordenada. Então vamos lá ver. A fórmula do declive é y2 menos y1 a dividir por x2 menos x1. Eu até acho engraçado que houve um teste do oitavo ano em que eu pus que era y1 menos y2. Eu não sei se aquilo está correto. Eu não posso dizer se aquilo está correto ou não, porque eu não estava a dar vetores. Se calhar os vetores têm uma regra diferente. Mas pronto, não interessa. Então, neste caso, portanto, o B correspondia aos 2 e o A correspondia aos 1. No caso, y2 menos y1, portanto, ficava 1 menos, entre parênteses, menos 4, a dividir por x2 menos x1, no caso, menos 2 menos, entre parênteses, menos 2. No caso, ficaria. Oh não, pessoal, então faziam menos 1, portanto, desculpem, 1 menos, entre parênteses, menos 4, é igual a 5. E menos 2 entre parênteses menos 2 dá igual a 0. Pronto, porque menos 2 mais 2 dá 0. Então fica, vocês podem dizer só que o declive é 5, ok, não há problema. 5 a dividir por 0 não existe. Pronto. Então podem só dizer 5, vai, eu deixo passar, eu deixo passar. Isto foi um erro meu, foi um erro meu. Então isto será a nossa equação reduzida com o declive, não é? Então agora falta a ordenada. Portanto, a ordenada como é que a gente faz? A gente pega o A ou o B e depois substituímos o Y e o X com as coordenadas. Ok, pessoal? Então, no caso, vocês querem escolher A ou B, escolham uma qualquer, onde ali está. B. Vamos escolher o B, ok? Pronto. Então, sabemos que o x de b é menos 2 e o y de b é 1, certo? Então, a gente substitui o y por 1 e o x por menos 2. Ora, então, vocês tinham que substituir, portanto, 1 igual a 5 vezes, entre parênteses, menos 2, mais b, certo? Ora, portanto, o 1 passa para o outro lado e o b passa para o outro lado, no caso. O 1 passando ao o outro lado fica negativo. E o b passando para o outro lado também fica negativo. Portanto, fica menos b igual a menos 10. Portanto, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 1. Portanto, menos 10 menos 1 dá menos 11. Pessoal, menos b igual a menos 11 dá igual a b igual a 11. Ok? Portanto, troca os sinais, não é? E portanto, a nossa ordenada será 11. Então fica y igual a 5x mais 11. Ok? Portanto, substitui o m, que é o declive, por 5 e substitui o b, que é a ordenada, por 11. Pronto. E é isto. Portanto, este é o último resultado, a equação reduzida. Então, bem, pessoal, isto ainda há alguma coisa comparado com as outras perguntas. Será que eu nem sei se está certo. Pronto, agora finalmente passando para funções. Temos três funções. Não, temos três gráficos e uma delas é que é uma função. Portanto, 7.1. Qual dos gráficos é uma função? Justifica. Então, este é o gráfico f. Este gráfico f é uma função? Não, porque o 3, pessoal, porque os objetos, esta parte, o conjunto A, tem que estar, todos os números têm que estar ligados a pelo menos
uma imagem da direita. Então não pode ser uma função. O 3 tem que estar ligado, devia estar ligado a um ou ao 2. Ou ao 2, ok? Portanto, o f não é uma função. Vamos lá ver o g. O g, pessoal, o g é uma função e a opção correta da 7.1, portanto, qual dos gráficos é uma função, é o gráfico G. Porque o gráfico G, sim, pessoal, há uma imagem que não está a ser conectada por nenhum objeto, mas isso não significa nada, pessoal. Isso não faz com que a função não tenha nenhum parceiro. Não faz com que a função não seja uma função, o gráfico não seja uma função. Pronto. O que interessa é que todos os objetos estão ligados e não há nenhum objeto que esteja ligado a mais de uma imagem, ok? Pronto. E já agora vamos lá ver o gráfico H. O gráfico H não pode ser uma função porque o 2 está ligado ao 4 e ao 5. E toda a gente sabe, eu acho que vocês já sabem que um objeto só pode estar ligado a uma imagem. Ok? Pronto. 7.1.1. Acerca desse gráfico, representa geometricamente como um plano. Ok. Então, acerca desse gráfico, portanto, estamos a falar do G, que foi o que a gente escolheu na linha anterior. Vamos ter que representar isto graficamente. Portanto, é fácil, pessoal. Basicamente, os X são. Portanto, os X, isto são as abscissas e isto são as ordenadas. Portanto, ficaria. Cá está o gráfico. Portanto, eu não precisei de pôr abscissas negativas porque não há nenhum objeto negativo. Mas basicamente está aqui. Portanto, já agora estão aqui dois inseridos, ok? Portanto, o zero liga ao menos 2. Portanto, está aqui. Está inserido em OY. O 1 liga ao menos 1. Calma, o 1 liga ao menos 1. Exatamente, está aqui. Depois, o 2 liga ao 0. Está aqui. E depois, portanto, está inserido em ao X e ao Y. E depois, o 3 liga ao 1. Ok? Pronto, então está aqui. É isto. E agora a pergunta mais básica do teste: qual destas não faz parte do conjunto A? Portanto, vamos lá ver. Opção A. Portanto, o conjunto A é este. O conjunto A, eu já disse que são os objetos. Portanto, os objetos fazem parte do conjunto A. Então não pode ser a opção B. Eu também já tratei isto por abscissa, certo? Então também não pode ser a opção D. Portanto, é C ou A. Portanto, pessoal, é a opção A. Portanto, o A não é uma imagem, pessoal. As imagens é a opção. Se fosse qual destas faz parte do conjunto B, seria a opção A também, mas seria imagem, ok? Pronto, mas é a opção A, a imagem, porque a imagem, o A não pode ser a imagem. A imagem são os Bs, ok? Pronto. Porque o conjunto A, pessoal, é só estes três, ok? Pronto. Enfim, se fosse o B, seria imagem, contradomínio e ordenada, ok? Pronto, mas é a opção A. 8. Este gráfico maravilhoso, digo. Isto é uma função, já agora. E agora, pessoal, 8.1. Este gráfico aqui é injetiva. É, pessoal, isto é injetivo. Porquê? Porque a cada objeto liga uma imagem diferente. Portanto, sim, é injetiva. Mas isto não acaba por aqui. Será que é subjetiva também? Pessoal, se for injetiva e subjetiva, é bijetiva, ok? Portanto, se espera, calma, se a gente já viu que o gráfico é injetivo, então também já não pode ser a opção D, que é nenhuma delas, portanto, nenhuma das três anteriores. Então não é a opção D, a gente já viu. Também provavelmente ninguém assinalou. Portanto, é injetiva. Vamos lá ver se é subjetiva. Pessoal, subjetiva é só ver se todas as imagens estão a ser conectadas por um objeto. No caso, vamos lá ver o nosso gráfico anterior. O 2 não está a ser conectado por nenhum objeto. Então isto não pode ser subjetivo, ok? Mas agora, pessoal, se formos ao gráfico do exercício, todas as imagens estão a ser conectadas por um objeto. Logo, é subjetiva também. Então, se é injetiva e subjetiva, então é bijetiva. Ok, pessoal? Pronto. Então era a opção C, bijetiva, porque é injetiva mais subjetiva. E não contava vocês assinalar injetiva mais subjetiva. Pronto. 8.2. Qual é o produto cartesiano do gráfico? Pessoal, isto é muito simples. Era só vocês multiplicarem o número de objetos pelo número de imagens. Portanto, temos quantos objetos? 1, 2, 3, 4. Temos 4 objetos.
quantas imagens temos? 1, 2, 3, 4. Temos 4 imagens também. Então 4 vezes 4 é 16. Portanto temos 16 elementos. Portanto, 16 era a resposta de qual é o produto deste gráfico. E agora, pessoal, vamos à 9. Portanto, observe, temos este gráfico muito bem feito. Muito bem feito menos. Muito bem feito mesmo. E agora, 9.1 indica os zeros do gráfico. Pessoal, os zeros é basicamente os pontos que estão inseridos em OX. No caso, temos aqui, portanto, um 0 a menos 2. E temos aqui um 0 a 1. Ok? Temos um 0 a 1. Ok? Portanto, os zeros são menos 2 e 1. Porquê? Porque são os pontos que estão inseridos em OX. No caso, temos aqui um pontinho aqui, um pontinho aqui. Pronto. 9.2. Faça um quadro de sinais. Pessoal. Ok, bora. E está feito aqui o nosso gráfico de sinais. Portanto, a menos 4, o gráfico estava acima do zero, então é um mais, está positivo. Depois, da trajetória do menos 4 ao menos 2, continuava acima do gráfico, portanto, mais também. Continuava acima do zero, portanto, mais, acima do eixo ao x. E depois do menos 2 a gente põe um zero, porque o menos 2 é um zero, como a gente já pôde ver. Pode ver, portanto, a gente está inserido, ok? Do menos 2 ao menos 1, portanto, do menos 2, peço desculpa, do menos 2 ao 1, portanto, o gráfico está debaixo do eixo ao x. Então, temos que pôr aqui um menos, ok, pessoal? Portanto, está negativo o gráfico, do menos 2 ao 1. E depois um 1, a gente põe um 0, porque o 1, efetivamente, a gente também já viu que é um 0. Ok, pessoal? Está inserido em OX. Depois, do 1 ao 3, portanto, o 1 ao 3, daqui, portanto, esta subidinha. Do 1 ao 3 é um mais. E o 3 em si também é um mais. Porquê? Porque o gráfico também está constante, certo? Mas só porque está constante não significa que não é mais. Portanto, mais, vocês põem um mais quando o gráfico está acima do X. Significa que está positivo. Põe um menos quando o gráfico está debaixo do eixo X, ou seja, quando está negativo. E põe um zero quando... porque, pessoal, isto é X e isto é f de X. Portanto, X, estamos a falar só das abscissas. Todas as abscissas estão no gráfico. Menos 4, espaço menos 2. Porquê espaço? Porque isto é trajetória. O espaço serve para determinar a trajetória de menos 4 a menos 2. Menos 2 para 1 e de 1 para 3, ok? Pronto. Basicamente isso. Muito fácil. E por último, 9.3 indico os extremos absolutos. Portanto, os extremos absolutos, temos o extremo absoluto máximo e o extremo absoluto mínimo. Pessoal, isto é muito básico. Portanto, o extremo absoluto máximo é o que está mais acima do gráfico. O extremo absoluto mínimo é o que está mais em baixo do gráfico. Qual é o ponto mais... E estamos a falar das ordenadas. Portanto, qual é o ponto mais alto do gráfico? É o 7. Então, o 7 é o nosso extremo absoluto máximo. E qual é o ponto mais baixo do gráfico? É menos 3. Temos aqui um pequeno menos 3 aqui. Logo, menos 3, sendo o nosso ponto mais baixo do gráfico, será o nosso extremo absoluto mínimo, ok? E é basicamente isso, pessoal. Este foi o teste. Espero que vocês tenham corrido bem. Enfim, pessoal, virem cá por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo, ok? Tchau!